Mais uma vez, boa noite, a graça e a paz de Jesus a todos os irmãos. Enquanto o Antônio Carlos estava falando, eu perdi até minhas notas, achei. De tantas coisas que Deus falou com a gente, tantos desafios, tantas questões, eu fui me encolhendo e me recolhendo, imaginando que eu ia falar depois de tendo ouvido o Paulo Capelletti, tendo ouvido o Antônio Carlos, eu me lembrei de duas historinhas. Uma delas do pregador que foi convidado a uma igreja e perguntou ao pastor assim: eu posso falar até que horas? E o pastor anfitrião disse: você pode falar até amanhã de manhã. Umas 8h30 o pessoal vai embora, mas você pode ficar falando. E a outra história que eu lembrei, que é constrangedora para mim, é a história daquele camarada que, quando ele era pequeno, na casa dele, no lugar onde ele morava, teve uma grande enchente. E depois que ele cresceu, ele contava a história da enchente para tudo que era lugar que ele ia. Onde ele passava, ele só queria contar a história da enchente. E quando ele chegou no céu, São Pedro falou para ele: você tem algum desejo? Ele falou: eu queria que você reunisse o céu inteiro para eu contar a história da enchente que teve na minha infância, lá na minha casa. Aí o São Pedro falou para ele: tudo bem, eu vou reunir o pessoal, mas o Noé está aí. Então, eu me sinto meio assim, falando de uma enchente que eu vivi. E o Paulo, e o Antônio Carlos, eu nunca fui a um presídio, nunca levei nenhum cara para morar na minha casa. Eu tô lascado, mas Deus tem misericórdia. Bom, então, pessoal, eu queria... O meu tema de hoje à noite é trabalho escravo. E a base bíblica que me foi sugerida foi Gálatas capítulo 3, versículo 28, que diz que em Cristo não há judeu nem grego, não há macho nem fêmea, não há servo nem livre. O que significa que quando estamos com a nossa identidade em Cristo, não há possibilidade para que nas nossas relações exista racismo, porque não há judeu nem grego. Não exista machismo, porque não há macho nem fêmea, ou feminismo, e também não há classismo, porque não há servo nem livre, porque Cristo é tudo em todos. Mas para essa reflexão a respeito do trabalho escravo, eu trago no coração a palavra de Jesus, a parábola dos trabalhadores na vinha, conforme Mateus capítulo 20, e eu queria ler para você e fazer breves comentários e prometo mesmo que serão breves. Mateus capítulo 20, diz assim a palavra de Deus: o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9h da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: vão também trabalhar na vinha e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3h da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta das 5h da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. E ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5h da tarde, cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe:
Estes homens, contratados por último, trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão últimos. Palavras de Jesus que eu tomo como referência para conversar com vocês sobre trabalho escravo. Primeiro, informações básicas, elementares e surpreendentes. As informações dizem respeito à realidade do trabalho escravo no nosso mundo, que nunca houve tanto trabalho escravo na história da humanidade quanto no presente momento da nossa caminhada humana. Isto é, hoje há mais escravos no mundo do que em todas as outras épocas da história. Estima-se 27 milhões de escravos, mas eu acho uma estimativa muito baixa, como a próxima estimativa também muito baixa. Tráfico humano mais trabalho escravo movimentam aproximadamente 32 bilhões por ano. Eu acho pouco. 200 mil bolivianos estão em São Paulo, e muitos deles vivendo sob condições que poderiam ser compreendidas como trabalho escravo. Porque a definição de trabalho escravo é a seguinte: cerceamento da liberdade, trabalho forçado. Basicamente isso. Trabalho forçado com cerceamento da liberdade. No entanto, para nós brasileiros, a nossa legislação é considerada a mais avançada do mundo na questão do trabalho escravo. Nós incluímos na nossa legislação condições degradantes, atentado à dignidade, como ingredientes caracterizadores do trabalho escravo. O que significa que se um sujeito não tem a sua liberdade cerceada e não está trabalhando forçado, mas o seu trabalho ou a sua experiência de trabalho atenta contra a sua dignidade humana, e as condições são degradantes, isso pode caracterizar trabalho escravo, e a lei, artigo 149 do Código Penal, coloca o empregador diante da possibilidade de pegar de 2 a 8 anos de prisão, e se o trabalhador escravo ele é criança ou adolescente, essa pena pode dobrar. Então, de acordo com a legislação do nosso país, quem tem escravo pode pegar até 12 anos de prisão, mais as multas que são decorrentes de todo esse processo. A Lei 14.946/2013, proposta e aprovada mediante a ação do mandato do deputado Carlos Bezerra Júnior, do PSDB de São Paulo, foi considerada pela ONU a lei mais avançada do mundo no que diz respeito a combate do trabalho escravo. Ela propõe a cassação por 10 anos do registro do ICMS da empresa que for identificada como utilizando o trabalho escravo. Isto é, uma empresa tem que sair do mercado por 10 anos e os seus sócios estão proibidos de atuar no mesmo ramo de atividades durante os mesmos 10 anos. Se você quiser saber sobre trabalho escravo, que não é a minha praia, eu recomendo que você pesquise o deputado Carlos Bezerra Júnior, que trabalha bastante essa questão da luta pela erradicação do trabalho escravo no Brasil. O blog e o jornalista e um ativista também, o Leonardo Sakamoto, e para uma boa literatura, Kevin Bales é uma boa referência para você trabalhar. O que eu queria falar um pouco hoje é ir além dessa questão do trabalho escravo e tentar identificar, julgar, profetizar a respeito da lógica que sustenta uma sociedade que tolera e se beneficia do trabalho escravo. Porque os brasileiros que não vão às comunidades que o Antônio Carlos citou, mas que vão para Miami, vão para a Flórida, eles se refestelam comprando blusinha de $5, $2, $1 para os netinhos,
e para seus sobrinhos, e para seus filhinhos e tudo mais. Só que camiseta por $1, evidentemente, tem trabalho escravo metido no processo. Veja que é interessante. Por que as grandes marcas usam a mão de obra dos países subdesenvolvidos, não desenvolvidos, o chamado terceiro mundo? É simples, porque a mão de obra de um trabalhador norte-americano é $14 a hora. E de um trabalhador no Vietnã é 14 centavos de dólar a hora. Então a matemática é muito simples. E nós compramos toda essa mercadoria daí. A questão é qual é a lógica de sustentação de uma sociedade que tolera e se beneficia do trabalho escravo. E para a gente falar sobre isso, nós temos que articular alguns conceitos do tipo trabalho trabalhador, capital, mercado, consumo, igualdade e justiça social. A minha preocupação aqui, à luz dessa parábola, é fazer algumas afirmações que demonstram para nós a absoluta inadequação ou as razões por que é impeditivo que a gente tolere qualquer proposta de trabalho escravo. Então, a primeira delas, o nosso conceito antropológico, a visão que nós temos do homem, do ser humano. O valor de um ser humano, o valor da vida humana, não pode ser definido pelo critério de produtividade. É isso que mais choca nessa parábola. O sujeito que trabalhou das 6 da manhã, das 8 da manhã às 6 da tarde, ele ganha o mesmo salário do sujeito que trabalhou das 5 da tarde até as 6 da tarde. O sujeito trabalhou 10 horas, o outro trabalhou 1 hora, mas eles ganharam o mesmo salário, a saber, 1 denário. Por quê? 1 denário é o salário equivalente a 1 dia de trabalho. Não importa se o camarada trabalhou 1 hora ou se ele trabalhou o dia todo, ele ganhou o que é referente a 1 dia de trabalho. Ele ganhou o suficiente para sustentar a sua vida que ele teria recebido se tivesse trabalhado o dia todo. Por quê? Porque nós não podemos valorar a vida humana pelo critério da produtividade. Você produziu 10, eu te pago 10. Você produziu 1, eu te pago 1. É mais ou menos o seguinte, só que para você viver, você precisa de 10. Você não consegue viver dignamente com 1. Então, se você trabalhou 10 horas, você ganha 10 horas. E se você trabalhou 1 hora, você ganha 10 horas. Por quê? Porque para viver, você precisa de 10. Eu não posso chegar e dizer assim, olha meu filho, você para viver com dignidade tem que ter 3 refeições ao dia, dieta balanceada, entre uma e outra um iogurte, uma bolachinha, uma frutinha, um suquinho de fruta, para equilibrar e 3 em 3 horas fazer uma refeição pequena e tudo mais. Mas se você trabalhou só 1 hora, eu vou te dar 1/10 do que você precisa para viver. Isso significa que eu estou evidentemente condenando meu filho à morte. Faz sentido? Não, ele não produziu tanto para ganhar o alimento do dia, o suficiente para a sua subsistência, o suficiente qualificado para a sua sobrevivência. Falou, mas quem aqui está medindo homens e seres humanos pela sua produtividade? O que me parece muito interessante é como, nesta parábola, Jesus eleva o nosso conceito de valor da vida humana. Isto é, nós não podemos avaliar quanto vale a vida humana e quanto vale um ser humano pelo critério da produtividade. Porque o valor da vida humana é derivado do fato de que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós temos valor intrínseco, um valor que nos é intrínseco independentemente e muito antes conferido a cada um de nós do que ou do processo através do qual nós adquirimos todas as máscaras que nos colocam uma identidade falsa. Eu tenho um valor como ser humano porque Deus me criou a sua imagem e a sua semelhança. E só pelo simples fato de eu estar em pé aqui, eu tenho um direito de viver. Não posso ser condenado à morte, não posso ser deixado à míngua. E se você disser, mas você é um preguiçoso, você não trabalha, você vai então penalizar a preguiça com a morte.
Esse sujeito é vagabundo, não merece comer, não produz, não come. Não é essa a proposta de Jesus. Antes de eu usar essa camisa, ter esse óculos, ter estudado, ter tido pai e mãe, ter crescido na cidade X, estudado na escola Y, ter aproveitado a oportunidade Z, antes de tudo isso, eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Essa é a minha identidade. Antes de ser brasileiro, eu sou um filho amado de Deus. Antes de ser pastor, eu sou um filho amado de Deus. Antes de ser casado, eu sou um filho amado de Deus. Antes de ser trabalhador, eu sou um filho amado de Deus. A minha identidade como ser humano tem a ver com a imagem de Deus que está posta em mim. E essa imagem de Deus que está posta em mim, se entendemos claramente a Bíblia Sagrada, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus é uma unidade plural, isso significa que o ser que Ele cria, a sua imagem e semelhança, também é uma unidade plural, o que significa que o ser humano é um ser coletivo. A Bíblia Sagrada desconhece o conceito de indivíduo. A Bíblia Sagrada desconhece o conceito de indivíduo. Não existe indivíduo na Bíblia Sagrada. Existe o povo da aliança no Velho Testamento e existe a igreja no Novo Testamento. Nós somos membros uns dos outros, nós somos um só corpo. Somos muitos membros, mas somos um só corpo. Se um membro do corpo padece, todo o corpo padece. Nós aplicamos isso para a nossa realidade cristã, eclesiástica, evangélica. Nós da comunidade da fé. Mas que tal se nós olharmos para isso como a unidade da raça humana? Que tal se nós olhássemos para isso, para a ideia de que aquilo que Adão destrói, o Cristo restaura e redime? Que tal se nós olhássemos para isso, estabelecendo um paralelo de contraponto e de restauração e de reviravolta absoluta entre Babel e Pentecostes? Aquilo que Babel dispersa, o Pentecostes reúne, une novamente. Que tal se nós pararmos de pensar nas categorias religiosas? Porque o texto paralelo de Gálatas 3:28, em Colossenses 3:11, diz o seguinte, que não existe diante de Deus, macho nem fêmea, servo nem livre, judeu nem grego, bárbaro nem cita, circunciso e incircunciso. Será que conseguimos olhar para a humanidade como um ser só? Será que conseguimos olhar para a humanidade como um ser só? E que a nossa dignidade como seres humanos é absolutamente idêntica pelo fato de que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e que você não é mais do que eu, e eu não sou mais do que você, e ninguém é mais do que ninguém. Todos nós estamos nivelados ou por baixo ou por cima pela dignidade do próprio Deus que a emprestou para todos nós. Um ser humano não pode ser avaliado pelo critério da produtividade. Se não há produtividade como critério de avaliação do valor humano e da vida humana, não há meritocracia. Não há meritocracia. Nós trabalhamos mais, desde as 9 da manhã até as 18 horas. Nós merecemos mais. Parece que o senhor da vinha não concorda. Ele diz, eu quero pagar a mesma coisa que eu paguei para quem começou às 8, quem começou às 7, às 9, ao meio-dia, às 3, às 5, e pronto. Eu, por exemplo, hoje estava lascado, porque eu fui convocado para o trabalho às 11 e tanto da noite. Eu tenho que receber o meu denário, não importa que eu comecei a trabalhar perto de meia-noite. Ed, hoje você começou a trabalhar perto de meia-noite, nós vamos te dar 24 avos do que você precisa para comer hoje. E aí o que sobrou do meu? Aí os 23 lá, as 23 partes. O pessoal que trabalhou mais cedo, que trabalhou mais, vai repartir entre eles. Falei, eu vou dormir com fome. Você não trabalhou tanto, cara. Tá bom. Então é na base do mérito.
É na base da produtividade. Aí a gente estabelece o quê? A gente estabelece um darwinismo social. O que é, inclusive, a lógica do nosso mercado. Quem não tem competência, não se estabelece. Quem não tem competência, não se estabelece. Esse aqui é mais capaz, esse aqui é mais inteligente, esse aqui é mais estudado, esse aqui tem quem indica, esse aqui arrumou o melhor trabalho, esse aqui pagou mais, esse aqui conseguiu, esse aqui etc. E esse aqui, não produz muito. A gente estabelece um darwinismo social. Os mais fortes sobrevivem, os mais fracos morrem, os mais aptos prosperam, os menos aptos se desesperam. O ser humano está além da possibilidade de valoração objetiva. Inclusive, um dos grandes pecados da Bíblia Sagrada é o fato de que a grande Babilônia, quando cai em Apocalipse 18, é condenada porque vendia de tudo, inclusive corpos e almas humanas. Numa referência ao profeta Amós, num paralelo com Jesus e Judas, quando Amós denuncia aquele que vende o pobre e vende o justo por dinheiro. É o que o Judas faz com Jesus, 30 moedas. A vida humana extrapola qualquer critério de valoração objetiva e, portanto, não cabe a valoração da vida humana nos critérios de produtividade e mérito. Toda vez que a gente vai valorar a vida humana no critério de produtividade e mérito, nós vamos cair num darwinismo social. E nós vamos condenar os mais vulneráveis, os mais fracos, os indefesos, os sem vez, os sem voz, à morte, que é o que está acontecendo não apenas no Brasil, infelizmente, mas também no mundo. Outra coisa que eu vejo nessa parábola é que a remuneração pelo trabalho não é favor, é direito e, portanto, é justiça. A palavra do Senhor da vinha é: pagarei o que é justo. E quando ele se defende da acusação que lhe é feita de estar sendo injusto, ele diz: não estou sendo injusto. Você aceitou trabalhar pela paga de um dia de trabalho. Então não estou sendo injusto. Ele evoca o conceito da justiça. Mas ele se defende dizendo: eu não posso fazer o que eu quiser com o meu dinheiro. E você pode me condenar porque com o meu dinheiro eu escolhi fazer uma coisa. O quê? Ser generoso. Foi isso que eu escolhi. Eu podia fazer o que eu quisesse com o meu dinheiro, mas eu escolhi fazer o quê? Eu escolhi ser generoso. Logo, eu entendo isso, que salário não é favor, é justiça. Digno é o trabalhador do seu salário. É justiça. Você não agradece no fim do mês: muito obrigado por pagar o meu salário. Não, você trabalhou, aquilo é seu direito. Aquilo é justo. E se o seu empregador não lhe pagar o salário comprometido, contratado, você vai reivindicar o seu direito. E vai fazer um apelo à justiça, para que a justiça se estabeleça nessa relação. A questão, meus senhores, é que nós, seres humanos, não sabemos fazer justiça. Nós, seres humanos, não sabemos fazer justiça. A vida não se resume, não se confina, não se define, não se enquadra, não se encaixa em contabilidade. Por exemplo, o que é um estilo de vida simples? O que é um estilo de vida simples? Que carro eu posso ter para chegar aqui e dizer: ó, o meu estilo de vida é simples? Se eu falar assim: ó, eu tenho uma Ferrari, é simples? Não é simples. Qual é o carro? Importado não pode. Tem que ser um Corsa, tem que ser o quê? Hã? Oh, mas tem milhões de brasileiros que não tem nenhum Corsa. Os caras andam de busão, trenzão e metrô. Mas por que eu vou ter Corsa?
Então eu vendo Corsa e dou para os pobres. Aí eu vou andar de metrô, de busão, mas tem um monte de gente na África que trabalha e anda 20 quilômetros a pé para ir trabalhar, porque lá não tem nem busão, nem trem, nem metrô. Então o que eu faço? Eu já também não vou economizar a grana do metrô, do busão e tal. Tá que nem o português. Tem algum português aqui? Senão é politicamente incorreta, né? Que nem o camarada falou que veio correndo atrás do ônibus, porque o ônibus passou, ele não conseguiu pegar. Quando ele chegou em casa, ele falou para a mulher: mulher, economizei 3,20. Vim correndo atrás do ônibus. Falou: tu és burro, Manuel. Podias ter vindo correndo atrás do táxi, que economizarias mais. Então eu não ando de táxi, não ando de trem, não ando de metrô. Eu não ando de nada. Por quê? Porque os caras na África, eles andam a pé para ir trabalhar. Bom, então o que eu faço? Eu não coloco a minha filha para estudar num colégio pago. Para ser honesto, para ser justo e para ser solidário com o povo brasileiro que não tem escola. Eu abro mão do seguro de saúde que o meu empregador me dá, porque milhões de brasileiros estão fora do plano de saúde. Como é que eu vou calcular isso daí? Uma vez veio um rapaz falar comigo isso. Falou: pastor, eu acho errado um pastor ter uma Ferrari. Falei: no fundo, eu também acho, pessoal. Também acho. Mas eu sou adepto daquele ditado judeu: fui rico, agora sou pobre. Ser rico é melhor. Eu acho que isso... Mas veio um rapaz falar comigo, falou: eu acho errado o pastor ter Ferrari. E ele veio com uma mochila Adidas. Eu falei: e por que tu tem uma mochila Adidas? Não, mochila Adidas. Não, se tu for ali na 25 de março, tem um monte de mochila que não é Adidas, bem mais barata que essa. Tu podia já ter pago uns 3 Big Mac aí para um pobre. Só com essa mochila Adidas aí. Então como é que a gente mensura? Nós não somos capazes de fazer justiça. Como é que a gente mensura o salário de um trabalhador? Por exemplo, como é que o camarada paga 800 mil reais para um jogador de futebol no Brasil? Como é que a gente aceita um negócio desse? Aí, Antônio Carlos, tu podia fazer um protesto desse aí. Abaixa o pato, abaixa o pato. Bota lá, meus caras, sei lá quem mais aí. Nós temos que protestar contra o pato que ganha milhões. Contra esses técnicos de futebol que afundam o Botafogo. Tem que protestar contra tudo. Como é que a gente vai fazer? A gente não consegue ser justo. Não dá para ser justo. Não dá para ser justo, a gente não vai conseguir protestar contra todas as causas do mundo, a gente não vai conseguir fazer justiça para todas as pessoas do mundo, a gente não vai resolver o problema de todo mundo, não dá para ser justo, não dá para decidir o salário do cara que trabalha aqui comigo, porque se eu quiser pagar para o sujeito aqui que trabalha na minha fazenda para colher cana, mais do que o outro aqui da fazenda do lado paga, eu crio um problema na região, eu crio um problema sindical, eu crio uma confusão danada. E aí eu tenho que fazer uma avaliação do quanto eu vou ou não vou. Aí diz assim: bom, aí é hora de ter coragem. Eu não estou falando de ter coragem, porque tu pode ser um corajoso burro. O mundo está cheio de burro corajoso. Eu não estou falando de ter coragem, eu estou falando de ser justo. Justo. A vida não cabe, só Deus é justo. Só Deus é capaz de julgar com todas as variáveis. Só Deus é capaz de dizer: isso é justo. Nós não temos essa condição. Então qual é o que eu aprendo aqui nessa parábola? Eu aprendo nessa parábola o seguinte: remuneração do trabalho não é favor, salário não é favor, é justiça. Por quê? Porque o salário é direito, mas o cálculo da remuneração, do valor do salário, ou o cálculo do salário, deve ser efetuado não pelo critério da justiça, mas pelo critério da generosidade. Erre para mais e erre para menos com você. Se você tem problema com o seu estilo de vida, que ele é elevado demais, abaixe. E se você não sabe quanto dá para o pobre, dê mais do que você acha que deve dar. Mas ele trabalhou só 1 hora, dá o dia inteiro para ele, dá 2 dias para ele, coitado. Vai ter que pagar psiquiatra, psicólogo, ficou lá desempregado.
entrou em depressão, teve problema com o filho, com a mulher começou a mandar nele porque ele não traz dinheiro para casa. É uma confusão lascada. O problema não é só dar um salário para ele e arrumar um emprego, não. É baixa autoestima, é dignidade, é cabeça baixa, as duas cabeças baixas, não funciona nada. O camarada desempregado, ele está lascado. Ele perde a dignidade na sociedade, ele começa a se esconder, ele não vai para a igreja porque está perguntando, já arrumou emprego? Já arrumou emprego? Aí ele é um desempregado, já está 7 meses desempregado, ele não consegue trabalho. O problema dele é que você vai dar um trabalho para ele depois de 7 meses, mas ele já está endividado, já se ferrou no cartão, já se ferrou no banco, já se ferrou com o sogro, já pediu dinheiro para o cunhado, já a vida está de ponta cabeça. Então vamos ser justos com esse cara. O que é ser justo com ele? Ser justo com ele é ser generoso, é cuidar a mais, é dar mais. A Bíblia Sagrada tem um texto muito interessante que diz assim, que Deus nos dá dinheiro para 2 razões. Sabia que Deus dá dinheiro para você para 2 coisas? 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 6. Deus dá para você dinheiro primeiro para você tomar sorvete, secar o Botafogo no Maracanã. Joga no Maracanã ou naquele campinho lá do outro? Secar o Botafogo, tu compra lá o ingresso, vai secar o Botafogo. Tu vai na praia, vai viajar com a tua família, vai tomar sorvete na esquina, porque a Bíblia diz assim, que Deus nos provê de todas as coisas para a nossa satisfação. Curta a vida, Deus deu para você, curta. Eu me lembro quando eu estava uma vez ouvindo a história de um pastor que veio da África. Estava numa reunião com alguns pastores brasileiros, aí teve um break, teve um coffee break, é um negócio bacana. Aí teve um coffee break, ele ficou sentado olhando para aquela mesa e não conseguia comer, porque ele lembrava da família dele na África, dos pastores na África, ele não conseguia comer. Eu acho muito interessante que diante da pobreza, da miséria, da morte, da dor, do sofrimento, a gente vai se encolhendo e não desfruta daquilo que Deus dá para a gente. Agora, a Bíblia Sagrada deixa claro que Deus nos deu todas as coisas para a nossa satisfação e para que sejamos ricos em boas obras, ajuntando tesouros nos céus e não na terra. Seja generoso. Nós humanos não sabemos o que é ser justo. Está aí a justiça do trabalho para provar que é verdade. O que um diz que é justo, o outro diz que não é. Todo mundo se sente lesado. Todo mundo se sente explorado. E a gente divide, explorador, explorado, explorador, explorado. Tem os malditos. Mas existe no meio dessa brincadeira toda e dessa roda diabólica toda, um monte de gente que está sendo moído pelos 2 lados e que não sabe o que fazer. A parábola está dizendo, seja generoso. Se você quiser calcular a vida pelo que é justo, você vai se quebrar. Você não vai conseguir. Então, se você tiver que errar, porque errar você vai. Erre para mais. Erre abençoando. Erre doando mais. Erre sendo exagerado. Erre quebrando o perfume. Seja generoso, tenha cultura de abundância, mentalidade de abundância e abençoe as pessoas. Deus deu dinheiro para você? Então, dê trabalho para os trabalhadores. Eles estão na rua. Dê trabalho para eles. Para você criar emprego, você tem que ter dinheiro. Se você for um sujeito estúpido, você vai ajuntar em celeiros e dizer, alma, come, bebe, folga. Mas se você for um sujeito que tem a consciência do reino de Deus, você vai colocar a sua riqueza em circulação, e vai multiplicar a riqueza, e vai estender os horizontes da riqueza, e vai distribuir mais. Agora você fala assim, esse discurso teu é meio neoliberal. Eu falei, não é não, porque tem a última coisa aqui que eu tenho para falar para você. 7. A justiça de uma sociedade está na proporção direta dos sobrantes e das vítimas que ela produz. Por isso é que a nossa sociedade é condenável e é diabólica. Não esqueçam, hein, o Deus desse século não é o Senhor Jesus. O pessoal espalhou por todo aí que o Brasil é do Senhor Jesus, o Rio é do Senhor Jesus, isso aqui é do Senhor... Não é nada do Senhor Jesus, não. Isso aqui é do diabo. Nós é que estamos saqueando o inferno e tomando da mão dele, mas isso aqui é dele.
E a prova de que é dele é a quantidade de sobrantes. Gente excluída. Essa é uma coisa muito interessante. O camarada chega lá às 5 da tarde e diz assim: por que é que vocês estão aí o dia todo? É porque vocês são vagabundos, são nordestinos, estão esperando Bolsa Família. Aí o camarada diz assim: não, não é por causa disso não, senhor, não. Nós queremos trabalhar, é que ninguém contratou a gente. A gente queria trabalhar. Dá emprego para a gente que a gente vai trabalhar. O cara respondeu aqui: cheguei cedo, doutor. Estou aqui, ó, desde cedinho. Só que o camarada que passou para contratar trabalhou da Pavinha, ele viu mais fortinho, pegou os 3 primeiros. Aí veio o outro, pegou mais 3 fortinhos. E eu sou magrela. Aí o cara olhou para mim e falou: isso não aguenta um saco de milho. Aí deixou eu aqui até 5 horas da tarde. Sabe que eu conversei com o meu pastor, com o pastor meu amigo, está na Flórida, o pastor Silair Almeida. Ele foi para o Haiti. Ele me contou que falou para o pastor do Haiti, ele foi discipular o cara lá, ser pastor. Falou: vou te contar meu dia, como é que é, e tu me conta o teu dia, como que é. Aí falou: começa aí tu contando, como é o teu dia, que horas tu acorda, o que tu faz, como é que funciona a tua vida. Ele falou: é o seguinte, eu acordo umas 4 horas da manhã, pego minhas sacolas, meus sacos, e eu coloco no ombro, e eu saio batendo de casa em casa, de vilarejo em vilarejo, de porta em porta, de tenda em tenda, de barraca em barraca, de família em família, falando com todo mundo que eu encontro pela rua. Quando dá assim, mais ou menos, umas 4h30, 5 horas da tarde, se eu arrumei o que comer, eu volto para casa para dar de comer a minha mulher e meus filhos. Se eu não arrumei, eu vou para a fila das instituições humanitárias aqui do Haiti. Mas aí, de repente, se eu chegar e já fechou a cota daquela instituição para aquele dia, eu volto para casa, não tenho o que comer, nem eu, nem minha mulher, nem meus filhos. Aí eu durmo, aí eu levanto 4 horas da manhã, pego o saco e vou andando, tal e tal. Eu falei: e o seu dia como é que é? Ele falou: não, deixa para lá. Aí chega um sujeito lá e fala assim para ele: eu vou fazer o seguinte, porque o pastor Silaí me convidou para fazer isso e eu estou querendo fazer. Chamar os pastores lá no Haiti, assim, uns 300 caras, e falar assim: vou dar um salário mensal para você ser pastor e cuidar da sua família, tá bom? Sabe quanto que é o salário? $10. Mês. Alguém pode me dizer em real quanto está hoje? Vamos arredondar para mais então, para ser generoso? 30 pau. Vou dar R$30 para você cuidar da sua família durante todo esse mês aqui no Haiti. Ok? 300 pastores. Está arriscado eu voltar para casa e falar assim: aí, pastor, pessoal lá na igreja, que eu vou levantar oferta na igreja, claro. Não vou dar só do meu. Eu vou dar esse privilégio para os irmãos lá. Ei, pastor, inventou um Bolsa Família lá no Haiti? Vai sustentar vagabundo agora, haitiano? O pessoal lá não quer trabalhar, não. Eu falei assim: amigo, você conhece o Haiti? Eu ainda não fui no Haiti. Eu vou lá ver isso aí. Ei, pastor, por que tu não vai no Piauí? Por que tu não vai não sei aonde? Por que tu não vai lá com o Antônio Carlos, lá na população ribeirinha do Amazonas? Eu falei: porque eu vou para Haiti, meu. Deixa o Antônio Carlos ir para lá, o ribeirinha do Amazonas. Eu vou para Haiti. Alguém quiser ir comigo aí, me fala. Vou para Haiti. Por que eu vou para Haiti? Não sei, eu vou para Haiti. Não dá para eu ir para todo lugar do mundo, então eu vou para Haiti. E vou lá dar $10 para cada um lá. Que Deus tenha misericórdia deles. Por que você não dá $15? Não, porque o cara que organizou o treco todo lá, ele falou que $10. Então eu vou dar $10. Vou começar assim. Por quê? Porque aquele pessoal de lá, aquele pessoal que está aqui na esquina,
o brasileiro desempregado, o sujeito no fundão do rincão do Cabo do Judas do Brasil, ele é sociologicamente identificado como sobrante. Ele sobrou. Sobrou do quê? Do mercado de consumo, mas ele sobrou do mercado de trabalho. Quem não trabalha, não consome. Quem não trabalha, não consome, não me interessa. Porque se o sujeito não produz e não tem mérito, que morra. A nossa sociedade é darwinista. Vamos sobrar os mais aptos. Aliás, seria legal a gente já mesmo separar o norte e o nordeste para lá, e a gente fica aqui com o sul-sudeste, que a gente vai passar melhor. De onde veio isso? Aí você fala assim, pô, tu se decide aí, meu. Tu faz um discurso neoliberal antes, defendendo lá o cara que vai tomar sorvete, e que vai dar emprego, e que não sei o quê, e agora tu vem aí com esse papo aí de Bolsa Família, Bolsa no Haiti, tu é o quê? Tu vai para onde? Eu falei, sei lá, cara, eu estou querendo ser justo e generoso. Eu não sei como é que eu vou ser. Eu sei o seguinte, é que eu não olho para o ser humano e não o julgo baseado em produtividade e mérito. Eu não olho para o ser humano colocando o lucro, a prosperidade pessoal e individual, colocando o mercado acima de um ser humano. E qualquer que seja a ajuda que seja necessária a ele, a Bíblia Sagrada me ensina. É que Deus colocou no meu coração um ímpeto de justiça. E toda vez que eu vejo uma notícia no Jornal Nacional, aquilo estraga a minha janta. Só que eu já aprendi a sobreviver nesse mundo, porque senão eu ia ficar louco. A minha mulher ia ficar louca, eu ia perder minha família, ia ficar louca também, porque eu ia querer sair resolvendo o problema do mundo. Então, o ímpeto que há no meu coração, porque Deus me deu uma índole de justiça, porque está na Escritura, e eu nasci de novo, como disse o Antônio Carlos, quando eu vejo isso, me incomoda, me dói, me machuca, e eu tenho um impulso de fazer alguma coisa, e nesse fazer alguma coisa, o que eu vou fazer? Eu vou ser generoso. E onde eu vou ser generoso? No meu horizonte de influência. E para onde Deus me chamar. Desculpa eu dar um palpite na tua vida, meu irmão. Você falou que eu sou seu parceiro, eu também te amo, então. Quando você falou assim, eu não sei onde eu estava e que Bíblia eu lia durante aqueles 20 anos, o que ecoou no meu coração foi o seguinte: há 10 anos Deus me fez um chamado e hoje eu sou fiel ao chamado que Ele me fez e que eu ouvi há 10 anos. Você lia a mesma Bíblia e é por causa que você lia essa Bíblia que 10 anos atrás Deus foi no seu coração e te chamou para fazer o que você faz hoje. Porque uma coisa muito ruim seria se todos nós aqui agora quiséssemos cuidar só de encarcerado. Não vai dar certo. Porque o Paulo Capelletti vai falar assim, e o pessoal aí que empurra a carriola? Ninguém vai cuidar deles? Vai todo mundo lá com o Antônio Carlos no Rio de Paz? Aí o Luiz Matos fala assim, e a criançada do semiárido? Ninguém vai adotar a molecada lá do semiárido, da visão mundial aí, a causa da criança? Aí eu venho e falo assim, pera aí, pessoal, pera aí. Tem uma pastorada do Haiti. Então qual é a parada, meu irmão? Diga assim, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou num mundo cruel, num mundo sobrante, num mundo que está cheio de gente excluída e sobrando. No mundo que tem gente, nem todo mundo tem as mesmas oportunidades, possibilidades. Tem gente na fila querendo médico, mas o médico não chegou. Tem gente na fila querendo trabalhar, mas não consegue trabalhar. Tem gente que não conseguiu fazer faculdade e não consegue o emprego que queria. Eu estou num mundo cruel demais. Então, Senhor, usa a minha vida, o meu coração está aqui. O Senhor vai encher o meu coração do quê? Qual é o teu chamado para mim? Aonde é que eu vou repartir o que o Senhor me deu? Onde é que eu vou me gastar no teu reino? Onde é que eu vou me doar para dar uma resposta a essa gente vulnerável do nosso país e que está sendo escravizada? Agora, como eu vou terminar?
eu daria uma sugestão para você só. Não seja você o escravo. Não seja você o escravo do seu pastor, da sua igreja, da sua teologia, do seu partido, da sua ideologia, do anseio que a sua família colocou em cima de você. Não seja você escravo do padrão de vida que você já conquistou. Não seja você escravo da ambição de conquistar um padrão de vida. Não seja você escravo da sua cultura. Não seja você escravo da pressão da sociedade. Não seja você escravo da algeminha de ouro que alguém colocou em você. Não seja você escravo de um espírito de miséria. Não seja você escravo de uma cultura de prosperidade. Não seja você escravo. Porque somente pessoas livres ajudam os escravos a que se libertem. Seja livre. Seja livre. O Evangelho nos liberta. Jesus nos liberta. Seja livre. Seja livre para que Deus use você para libertar aqueles que estão nas múltiplas e tantas dimensões de escravidões que a Bíblia apresenta para nós. Sejam elas psíquicas, sejam elas emocionais, sejam elas sociais, sejam elas espirituais, sejam elas físicas, quaisquer que sejam as escravidões. Seja você uma pessoa livre, com toda a liberdade que Cristo dá para você ser usado como agente de libertação. Esse é o nosso desejo aqui. Por isso que a gente fala sobre o Evangelho da Justiça, por isso que a gente fala de missão integral, por isso é que a gente reparte tantas oportunidades de serviço, de dedicação, de doação, para que as pessoas livres sejam usadas por Deus na liberdade que o Espírito Santo de Deus dá para cada um de nós. Muito obrigado, uma boa noite, que Deus nos abençoe. Irmãos, amanhã, às 9h30 da manhã, a gente inicia o fórum com os palestrantes que participaram de hoje à noite e mais alguns presentes. Esqueceram o celular no banheiro. Esqueceram este celular no banheiro feminino. Aqui. Pessoal, carona. Quem está precisando de carona, levanta a mão. Que bairro? Igreja aqui. Conferencistas aqui, ó. Que está precisando de carona aqui.